No livro de Gálatas 2:11, vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção, repreendendo o apóstolo Pedro, porque Pedro era judeu, estava entre os gentios, vivendo como gentio. Depois que os outros judeus chegaram à cidade de Antioquia, ele se ajuntou a esses outros judeus e passou a evitar os gentios. O apóstolo Paulo o repreendeu porque ele precisava ser santo tanto entre os gentios como entre os judeus e não desprezar os gentios porque os amigos, os irmãos judeus haviam chegado. Essa passagem nos faz repensar o modo como vivemos no mundo. Porque tem muita gente vivendo como crente no meio dos crentes e vivendo como mundano no meio dos mundanos. Participa das festas, enche a cara de cerveja, de cachaça, no domingo seguinte vão para a igreja e acham que está tudo bem, está tudo certo. A Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento e que Deus, além de ciumento, ele não aceita ser dividido. Você, então, ao provar as coisas do mundo, ao provar as coisas de Deus, e você ainda continua praticando alguma coisa do mundo que entristece o Espírito Santo de Deus, a repreensão é para você. Você precisa se posicionar de uma tal forma em que você agrade somente a Deus. Não importa se o mundo não está gostando da forma como você passou a viver. O importante é você viver como um crente, um cristão autêntico. Um cristão autêntico, ele prega o evangelho no trabalho, na escola, na rua, aos amigos, aos inimigos, sempre está falando de Jesus. Nos meus processos judiciais, eu sempre gosto de colocar pelo menos um versículo bíblico, como por exemplo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também costumo colocar algum provérbio em que diz que o homem que anda corretamente, nenhuma punição sofrerá da justiça. Espero que você tenha entendido a mensagem. Lá em Gálatas 2:11, quando Paulo repreendeu Pedro, repito, o repreendeu porque quando ele estava no meio dos gentios, ele estava vivendo como gentio. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Então, para o mundo judaico, todas as pessoas que não são judeus, seja americano, brasileiro, português, não importa, eles chamam de gentios. Então, quando Pedro estava entre os gentios, ele fazia exatamente como os gentios para agradar-lhes. Quando os judeus chegaram, ele se afastou dos gentios e passou a viver como os judeus vivem, e desprezando os gentios. Foi por isso que o apóstolo Paulo ficou irado e chamou a atenção dele na frente de todo mundo. Olha que vergonha. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Sejamos autênticos, tá, irmãos?